A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, nós aqui vamos colocar, irmãos, uma reportagem na íntegra. Veja bem, irmãos, da revista Veja, sobre a congregação cristã no Brasil. E vamos também colocar dois padres falando exatamente da congregação cristã no Brasil. Isto é uma prova, irmãos, em que nós não devemos esmorecer, não devemos ficar preocupados com a crítica, com a perseguição na terra. Nós temos que dar, irmãos, graças a Deus, que nós servimos a um Deus todo-poderoso na congregação cristã no Brasil. Vou colocar aqui uma matéria de um senhor, ele falando a respeito da revista Veja e a congregação cristã no Brasil. Nós pagamos salário, sim. Muitos falam, na congregação recebe salário? Recebe sim, salário recebe. Mas o salário que nós pagamos, que a congregação paga, é para os seus funcionários registrados em carteira ali no Brás. A congregação que está no Brasil emprega muita gente. Ela emprega muita gente, o qual esses empregados eles trabalham ali em prol da obra de Deus, da central, né? Da central do Brás, cozinha, limpeza. Vocês já foram no Brás? Vocês já viram lá dentro, irmãos, como que é grande, como que a igreja tem sim que registrar funcionário para ali trabalhar. Alguns são nossos irmãos, outros são de outras denominações, irmãos, que trabalham ali na congregação do Brás, irmãos. E veja bem, e as finanças da congregação cristã no Brasil está zerado. Não deve nem para A nem para B. E o que nós temos que colocar aqui para nossa querida Irmandade é esta matéria da Veja e a matéria sobre os dois padres que falaram da congregação. Vamos colocar aí, irmãos? Presta atenção. Esta matéria aí é para você ter uma ideia do que está acontecendo. A revista Veja fez uma matéria denunciando as instituições evangélicas no Brasil, ou seja, aquelas igrejas que devem à Receita Federal. De um jeito ou de outro burlam as leis para arrecadar dinheiro, a pretexto do bem do evangelho, quando na verdade tem muito pouco ou talvez nenhum comprometimento com a causa da salvação. E eu me orgulho muito, tenho muito orgulho de ler essa matéria, reli totalmente e vi os comentários mais diversos sobre ela. E eu digo para você de peito lavado, a congregação cristã no Brasil não foi mencionada em nenhuma linha sequer. E eu digo para você, não é porque a Veja achou a CCB uma igreja bonita, não. É porque a Congregação Cristã no Brasil, ela é uma instituição de caráter ilibado. Ou seja, não temos rabo preso. Dentro da Congregação Cristã no Brasil existe uma transparência, uma clareza nos termos financeiros que é muito, mas muito organizado. Existem pessoas também que são assalariados na Congregação Cristã no Brasil, se você não sabe. E não são poucas, são muitas, mas são muitas pessoas assalariadas. Mas nem por isso a igreja deixa de pagar o que deve ao Estado, mantendo-se no que foi ensinado pelo Mestre. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O povo contribui de forma voluntária e espontânea. Os irmãos pegam esse montante arrecadado,
oram a Deus, se baseiam nas necessidades e vai fazendo ali a trancos e barrancos, ainda que com críticas, e essas críticas, elas vêm mais de dentro, são mais críticas internas do que as críticas externas. Se a revista Veja tivesse uma letrinha sequer para pegar a congregação, você pode ter certeza, eles tinham arrebentado com a igreja nessa matéria aí, certo? Mas eles não têm. E a obra de Deus, irmão, ela não é mais aquele grupinho pequeno que nasceu lá no Paraná através do saudoso Luiz Franciscon. A obra de Deus, ela se agigantou no Brasil de tal forma que ela está em todos os estados e praticamente em todas as cidades. Cresceu pela América do Sul, América Central, América do Norte, se alastrou pela Europa, já ganhou a Ásia, está dentro da Índia, já chegou na China, Austrália, irmão, praticamente todos os países ocidentais existe a congregação cristã no Brasil, até nos países do Oriente, do Ocidente. Tudo sem lesar o povo, tudo sem se corromper com dinheiro, tudo isso de forma transparente. Louvo a Deus por isso. A congregação cristã no Brasil não caiu na malha da Veja e nem vai cair. Mas para que isso permaneça, para que isso continue, nós devemos fazer o que estamos fazendo hoje. Sempre atento ao que está acontecendo dentro da obra e qualquer irregularidade, qualquer atitude atípica do movimento que nós temos aprendido, nós temos que botar a boca no mundo e denunciar. Se ancião roubar, denuncia ele. Se diácono roubar, denuncia ele. Assim faz com o cooperador de obra, com qualquer um. Botou a mão na coleta, pau nele. Tem que denunciar, que é para a obra continuar transparente e termos sempre esse orgulho maravilhoso de dizer: a nossa igreja entra dinheiro. E entra muito, tá, irmão? Não imagine você que entra pouquinho, não, porque na igreja entra muito dinheiro. Agora você sabe para onde o dinheiro está indo, tá? E o que me dá mais orgulho ainda é saber que esse dinheiro não está indo para bolso de aproveitador, para pagar viagem de aproveitador, para pagar férias de aproveitador, para pagar o combustível do aproveitador, o aluguel do aproveitador. Não. O montante, o dinheiro que entra dentro da congregação cristã no Brasil é usado para a manutenção da própria obra. As viagens que são pagas são a viagem dos servos missionários, que vão atender os batismos, vão atender as reuniões, os irmãos que se locomovem de suas cidades e vão para longe sem nada ganhar da igreja de forma voluntária. Isso é muito bonito. E a congregação é gigante. Eu acho que dessas aí que a revista Veja fez a denúncia, eu acredito que a única igreja que pode subir hoje na balança com a CCB é a Assembleia de Deus. Se ela fosse unificada como era antes. Porque do jeito que está hoje eu acho que não. A Assembleia ficou muito pequena depois dessa fragmentação toda de 20 anos para cá. E ela não tem mais aquela unidade avassaladora que ela tinha. Hoje é a Assembleia disso, a Assembleia daquilo outro, a Assembleia daquilo outro. Embora eles entendam que a mesma convenção de dogmas os unam, deixando uma igreja só, mas não é assim que o fisco e a Receita Federal entendem. A partir do momento que você abre um CNPJzinho lá e fala, isso aqui agora é a igreja tal, aquela igreja responde por ela. Então é assim que ela responde. Então, a CCB é enorme, ela é muito maior do que essas igrejas que foram mencionadas, exceto a Assembleia, mas nós vemos toda essa transparência na nossa igreja. Deus te abençoe, um forte abraço, compartilhe esse áudio aí para quem você quiser. Ei, irmão, essa matéria é um tapa na cara do Satanás. Irmãos, veja bem só sobre esta matéria na Veja, que uma matéria aí já passou alguns tempos aí, essa matéria, irmãos, mas a congregação que está no Brasil, irmãos, a única igreja não mencionada na Veja, irmão, porque ali eles fizeram um apanhado de todas as igrejas que devia o fisco, que devia a Receita Federal. Agora vocês viram que a congregação tem muita coleta, tem muitos gastos, e como diz esta pessoa que narrou
esse vídeo, irmãos, como disse ele aí, né, irmãos, veja bem, e era para a congregação aí não ter dinheiro ou para não dar o de César o que é de César, né? Então a congregação nesta parte podemos observar que até nas finanças a congregação tem um bom testemunho. E o que este senhor, não sei se é irmão, o senhor disse, irmãos, que a congregação que está no Brasil, irmãos, ela, além de não dever na Receita Federal, o dinheiro em que recebe, nós estamos vendo aí o gasto deles. Não é para nego viajar, o nego do jeito que eles dizem aí, né? Pessoas viajar de aviãozinho, né? Para se luxar, né, irmãos? Para gastar. E onde a gente vê aí é em cada estado, em cada cidade, sempre inaugurando uma igreja com bastante comodidade, irmãos. E com a Irmandade aí tendo aí um conforto. E aí é visto onde é empregado o dinheiro da instituição. E isto tudo, irmãos, o governo, o fisco, Receita Federal, isso tudo é declarado, irmãos. A congregação é transparente, a documentação da congregação pode chegar a qualquer fiscal do governo e pedir que os irmãos vão dar ali os documentos corretamente. Este senhor pode trabalhar na Receita Federal em algum lugar, foi fazer a pesquisa e ali não encontrou nada. E além da revista Veja, né, soltar essa matéria no ar, que não ficou muito bom para as outras denominações, mas a congregação não ficou aí, né, na Receita Federal aí dando mau testemunho. Mas, irmãos, eu falei dois padres, então o vídeo a seguir vai ser de um teólogo. De um teólogo, irmãos. Ele mora em frente à congregação que está no Brasil, não é da congregação e já falou no vídeo: eu não quero fazer parte da congregação que está no Brasil, mas vou lá visitar para ver como é que é. Ó. Esse povo que está falando que essa congregação é desse jeito, eu vou lá confirmar se é realmente isso que eles falam na internet, a crítica. Olha a resposta aí, irmãos. Presta atenção na resposta. Vamos ouvir juntos? Como? Você percebeu isso? Você conseguiu perceber? Então isso quer dizer que a sua alma se alegrou. Isso quer dizer que você foi conhecer a congregação e chegando ali, você provou um pouco do que nós sentimos todos os dias. Aí, críticos, os que perseguem a congregação que está no Brasil, vocês têm alguma resposta para ir contra, para refutar esse teólogo? Teólogo, ele não é da congregação. Se fosse, vocês iam falar que é passador de pano. Teólogo, ele não é da congregação. Mas ele foi lá
analisar se realmente vocês falam a verdade. Querem ouvir mais? Vamos lá. Percebe o que ele disse aí, irmãos? Que a letra do zinário, o canto, não enaltece o homem, não louva o homem, né, irmãos? Mas louva a Deus. É tudo direcionado para Cristo. Então estamos no caminho certo. Estamos servindo a Deus em espírito e em verdade. Por mais que tenham ali dentro da igreja que está mancando espiritualmente, que está fraco, mas ele sabe que o local aonde ele está é somente de adoração a Deus, não adoração ao homem, né, irmãos? Como diz aí, a idolatria ao homem. Nós gostamos dos servos de Deus, como irmãos em Cristo, respeitamos, mas, irmãos, um teólogo, realmente um teólogo que aprecia as coisas boas da Bíblia e de Deus, viu isso dentro da congregação. Tem mais áudio? Vamos lá. Bombada de falso crente no nosso meio, essa laia de nojentos, de metidos, que não louvam a Deus coisa nenhuma, enquanto esses caras cobram para pregar, né? Até pregam também, mas para cantar, esperando um cachê. Não é oferta, cambada de desgraçados, é cachê. É isso que vocês querem, cachê. E vendem, né, seus DVDs
ok? E vendem seus DVDs, CDs, para ganhar um din-din, para louvar a Deus. Enquanto esses caras preenchem um contrato, fazem um contrato com o diretor do show, o agente, sei lá que nome que tem isso, né, para eles louvar o Jesus deles. Eu vi hoje uns 300 músicos fazendo isso de graça, viajando de outras cidades com seu próprio dinheiro. Irmão, esse hino, Castelo Forte, que este teólogo falou, é o hino da presbiteriana, parece. Mas é o mesmo som, melodia do Forte Rocha é Deus Sempiterno, da Congregação Cristã no Brasil, que é o hino 31. Aonde diz, irmãos, se não me falha a memória, na segunda ou terceira estrofe, fugirá o rei do inferno. É o hino que fez esse teólogo chorar dentro da congregação. Irmãos, nós não estamos de brincadeira nessa terra. Por isso que estamos vindo aqui defender a obra de Deus. Porque o que sentimos lá dentro, o que sentimos fora, porque igreja somos nós dentro de casa, em qualquer lugar. Mas ali dentro, aonde nós vamos nos concentrar juntamente com os nossos irmãos e o nosso louvor em conjunto sobe a Deus, que só Ele pode ser adorado e louvado, irmãos. Então, irmãos, teólogo chorou quando tocou esse hino. Quer ver mais áudio dele? Vamos lá. Diga-se de passagem o nome da nossa igreja aqui, Igreja Bíblica Castelo Forte, que é a igreja que estamos organizando aqui na minha casa. Ainda Deus me presenteou com isso ainda. Agora, eu sou obrigado a pegar o meu violãozinho e louvar a Deus com porcaria, com lixo, com hinos feitos por pessoas que fizeram com a esperança de ganhar dinheiro. Qual é o salmista na Bíblia que fez isso? Hein? Fala para mim.
tanto na cara que o objetivo dessa safadeza gospel é, na verdade, arrecadar dinheiro, porque é a bênção do Jesus deles. Eu tenho nojo disso, eu tenho raiva disso, nojo dessa safadeza gospel. Só louvores que elogiam a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. De graça, não se vende CD aqui, tá? Não se vende DVD e eu já vendi no meu passado. Pequei contra Deus, tá? Não dou oferta para cantor, de jeito nenhum, tá? Tudo de graça, como eles fazem aqui, tá certo? Ok, que você tenha um excelente culto na sua igreja, se for possível. Em nome de Jesus, amém. Santo Deus, viram aí, irmãos? Meu Deus do céu. Coisa linda, né? Foi visitar a casa dele em frente à congregação. E ele diz que nunca vai ser da congregação. Bem, é o pensamento de cada um, né, irmãos? Aí Deus é que chama, né? Porque na congregação não é nós querer, e sim Deus chamar a pessoa, né? Mas uma semente foi colocada no coração dele, com certeza. Agora, para finalizar esse vídeo, irmãos, né, já tivemos ali o áudio da Receita Federal, da Veja, o elogio deste teólogo e agora o padre falando da congregação. Presta sua atenção, irmãos, para a gente fechar esse vídeo. Essa igreja da Congregação Cristã do Brasil, um investimento de 2 milhões. Pessoal, veja só, sem bingo, sem festa, com cerveja ou sem cerveja, sem
pedir dinheiro constantemente após a pregação do Evangelho. Lá dentro, se você olhar, vai estar escrito: em nome do Senhor Jesus. É impressionante o tamanho da obra que teve aqui. Que o italiano, em 1920, veio trazer esse estilo de fé. Pessoal, sem televisão, sem rádio, sem absolutamente meio de comunicação nenhum. Então, o que eu estou fazendo não é muito agradável para anciões, né? E aqui tem anciões e cooperadores. E segundo dizem que já teve anciões novos. Geralmente anciões são mais de idade, senhores, casados, etc. Que tem uma vida extremamente correta para assumir a frente de uma congregação como essa. Pessoal, quem vem para cá e começa a se converter para Jesus Cristo nesse estilo de fé, a vida dele muda completamente, porque é uma irmandade muito grande em ajudar a pessoa a se reestruturar em todos os sentidos, física e emocionalmente. Aqui em Matão, quem está passando, quem vem lá da avenida da São Lourenço, vê a obra, é monumental. Eu gosto de dizer o seguinte: se tem algo que me chama e me toca no coração, é alguns gestos que os irmãos da congregação fazem, que muitas vezes as outras não têm, né? São estilos diferentes de cumprimentar e de vir. A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. Mas eu fico triste, porque não me desejam a paz do Senhor, só desejam para quem é da irmandade. Não há problema, né? Porque cada um vê Jesus Cristo de um aspecto. Eu acho que o Espírito Santo sabe o que faz, ele sabe o que ele faz. E aqui, gente, vai ser inaugurada, me parece que em abril ou março, segundo a informação, desse templo aqui, né? Agora, qual a razão do êxito numa crise nacional essa obra saindo? A fé, uma fé especial, que vale a pena conhecer e conversar com cada um que é da igreja, da congregação cristã. Quem entra lá, nós temos lá geralmente em torno de 15% dos instrumentos musicais. Aqui vai caber 1.200 pessoas sentadas, tá? E umas 20% de instrumentos musicais. Uma orquestra extraordinária, que comove qualquer coração. Por quê? Porque os salmos são cantados, todos os salmos bíblicos, e as mesmas partituras tocando no mesmo ritmo, com um rigor perfeito na vestimenta, no comportamento, no louvor. Logo que se chegam, já se ajoelham e começam a adorar o Senhor, para Jesus Cristo falar no coração de cada um pelo Espírito Santo. Então é uma forma diferente de ver e a igreja cada vez mais crescendo e ser um sinal de Jesus Cristo. Hoje para muitas igrejas, e com todo respeito até para nós católicos. Até para nós católicos e para muita igreja. Nós tivemos casos de igrejas que ajudaram tanto a festa, após levantar a igreja, começou a fazer concorrência daquele próprio do negócio que teve para os próprios fiéis que colaboraram. Aqui não tem isso. É doação espontânea do coração, sem pedir absolutamente nada. Agora, por que doa? Porque sabe e crê e entende qual é o Deus que está acompanhando a história da vida. E não tem quem não se emociona quando Deus fala ao coração. Por isso, gente, estou mostrando para você com orgulho como é que está a obra aqui da Igreja Congregação Cristã do Brasil em Matão. Monumental, maravilhosa, né? Você tem uma noção assim. É isso aí, é nós que tá. Valeu. Uhul. Um abraço a todos os irmãos da igreja. E me desculpa, por favor, com todo respeito. Valeu. Nós só fazemos isso porque nós estamos num país democrático. E na rua é um outro jeito de ver o que ali acontece, né? E um país democrático permite todas as religiões. Gostaria de dizer, num país comunista, jamais. Jamais.
num país democrático, todas as religiões são bem queridas, porque são elas que animam, são elas que fazem o povo trabalhar e produzir com muito mais amor pela nossa pátria. Viva nós! Viva a Congregação Cristã do Brasil! Sucesso! Irmãos, não precisa falar mais nada, né, irmãos? O que o teólogo falou, este padre confirmou. Ele ainda fala, estamos num país democrático. Isto é uma vergonha para nós, até católicos, irmãos. Irmãos, veja bem. O que mais nós vamos se preocupar, irmãos, aonde nós estamos servindo a Deus, irmãos, é destaque. É destaque em todas as esferas, irmãos. Vocês perceberam, irmãos, que só critica a congregação quem já foi dela, quem saiu. E por que saiu? Para fora, os irmãos não colocou ninguém, irmãos. Se a pessoa saiu e diz que não volta mais, porque ele mesmo quis, né? Ele mesmo quis sair. E agora, o que vocês acham, queridos? O que vocês acham sobre este vídeo? Qual é a opinião de vocês? Eu ia falar um termo aqui. Teve uma rainha que visitou Salomão. Vocês sabem qual é a rainha? Você sabe qual é, irmãos? A rainha que visitou Salomão é a rainha de Sabá. Disseram para ela que Salomão era um homem muito inteligente e fazia a coisa correta. E ela foi lá no palácio de Salomão visitar ele. Aí, o que acontece? Ela saiu maravilhada lá do palácio de Salomão. Isso é o que nós usamos na congregação. Muitos vão lá para ver se estão falando a verdade, né? Olha só, diz que a lenda que foi de Sabá, a rainha de Sabá que saiu foi de Sabá que saiu a rainha, que esteve em Jerusalém em busca de aconselhamento com Salomão, de acordo com o Antigo Testamento. Ela foi lá ter aconselhamento com Salomão e visitar o templo, né? E saiu maravilhada da organização, né? E da inteligência, da sabedoria que Salomão tinha, que não era de Salomão, mas era de Deus. Irmãos, por isso, irmãos, vamos anunciar o Evangelho a todos os 4 cantos da terra. Vamos buscar a Deus. Vamos servir a Deus. Nós somos um povo privilegiado que estamos dentro da casa do Senhor, louvando a Ele. Não se dá, irmã. Não se dá, irmão, por derrotado. Não se dá ali. Ah, Senhor, a última vez que eu entro na sua casa. Deus, Ele não precisa da gente. Nós é que precisamos dele. Nós que temos que se achegar a Deus, irmãos. Os tempos estão difíceis. O inimigo, se pudesse, eles nos devoraria, irmãos. Então, fica aqui esse vídeo, deixa seus comentários e Deus abençoe a todos. Deus abençoe a este irmão aí, que tem a igreja dele, mas ele é um teólogo. E tem o outro que é o padre que falou a mesma coisa do teólogo. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.